Bom dia, prezados telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nesta manhã desse sábado, o programa Nova Era, que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, traz, nesta manhã desse sábado, mais uma edição do programa Nova Era. O programa Nova Era é um programa espírita que traz temas palpitantes, temas do momento, temas doutrinários. E hoje estamos trazendo uma temática diferente. Terceiro milênio, para onde caminha a humanidade? Essa temática será em 2 programas consecutivos. Hoje é a primeira parte. No sábado que vem, apresentaremos a sua segunda parte. Nossa bibliografia são as obras básicas da codificação espírita, inclusive o livro A Gênese. Nova Era. Que proposta é essa? Esse New Age, Nova Era. O que quer dizer essa Nova Era? Esta Era de Aquários, no qual se prevê o chamado o período espiritual, a Era do Espírito. Esta grande regeneração social preconizada para o século XXI. O que acontecerá com toda a humanidade? Haverá uma regeneração de toda a humanidade? Ou alguns ficarão para trás e outros avançarão na evolução? Um novo tempo para o espírito. A evolução da humanidade. A caminho da sua libertação espiritual. A segunda metade do século XIX transcorre numa Eurásia sacudida pelas calamidades guerreiras que se sucedem, tuanescas, dizimando vidas, dizimando povos. As admiráveis conquistas da ciência que apoia na tecnologia não logram harmonizar o homem belicoso e insatisfeito, que se deixa dominar pela vaga do materialismo utilitarista, que o transforma em um grande amontoado orgânico que pensa a caminho do aniquilamento ao túmulo. Possuir, dominar, gozar pelo momento são a meta que se atira desarvoradamente. Mal se encerra a Guerra da Crimeia, em 1856, e já se inquietavam os exércitos para o hecatombe franco-prussiana, cujos efeitos estouraram em 1914, envolvendo o imenso continente da loucura selvagem que ameaça a consumação a tudo e a todos. Morreram mais de 1.125.000 pessoas nessa Guerra da Crimeia. O armistício, assinado em nome da paz, fomentou a explodir da Segunda Guerra Mundial, que sacudiu o orbe em seus quadrantes. Somando-se efeitos e novas causas, surge a Guerra Fria, que se expande pelo Sudeste Asiático em contínuos conflitos lamentáveis em nome de ideologias alienígenas, disfarçadas de interesses nacionais, nos quais os armamentos superados são utilizados abrindo espaços nos depósitos para outros mais sofisticados e destrutivos equipamentos de guerra. Abrem-se chagas purulentas que aturdem o pensamento, dores inanimáveis rasgam os sentimentos, asselvajando os indivíduos. O medo e o cinismo dão-se as mãos em conciliábulo irreconciliável. A guerra dos 6 dias entre árabes e judeus abre sulcos profundos na economia mundial, erguendo o deus petróleo a uma condição jamais esperada. Os holocaustos sucedem e morreram 47 milhões de pessoas
na Segunda Guerra Mundial. Os crimes hediondos em nome da liberdade se acumulam e os tribunais de justiça os apoiam. O homem é reduzido à ínfima condição do apartheid, nas lutas de classes, na ingestão e uso de alcoólicos e drogas alucinógenas, com abismo de fuga para a loucura e para o suicídio. Movimentos filosóficos absurdos arregimentam as mentes jovens e desiludidas em nome do nadaísmo, do existencialismo, do hippieísmo e de comportamentos extravagantes mais recentes, mais agressivos, mais primários e cada vez mais violentos. O homem moderno estertora, enquanto viaja em naves super confortáveis, fora da atmosfera e dentro dela, vencendo as distâncias, interpretando os desafios e enigmas cósmicos. A sonda investigadora penetra o âmago da vida microscópica e abre todo o universo para informações e esclarecimentos salvadores. Há esperança para terríveis enfermidades que destruíram gerações e gerações, enquanto surgem novas doenças totalmente perturbadoras, como é esta agora do Covid-19. Essa grande pandemia que está consumindo boa parte de toda a humanidade. A perplexidade domina as paisagens humanas. A gritante miséria econômica e o agressivo abandono social fazem das cidades odiernas um palco para o crime, na qual a criatura vale o que conduz, perdendo os bens materiais e a vida em circunstâncias inimagináveis. Há uma psicosfera de temor asfixiante, enquanto emerge do ímã do homem a indiferença pela ordem, pelos valores éticos, pela existência corporal. Então, esse momento da pandemia que assola a humanidade, o medo toma conta. A falta de esperança, de perspectiva de vida melhor, toma conta de toda a humanidade. Desumaniza-se o indivíduo, entregando-se ao pavor e gerando o indiferente a ele. Os distúrbios de comportamento aumentam, o despautério desgoverna. A sua identidade cósmica é o primeiro passo a dar, abrindo-se o amor ao amor, que gera confiança, que arranca da negação e o ilisa de luz, de beleza e de esperanças de um futuro por vindouro. Uma imediata, urgente reação emocional, cultural, religiosa, psicológica surge e o homem voltará a identificar-se consigo mesmo. A grande noite que constringe é também o início de uma grande alvorada que surge. Neste homem atribulado dos nossos dias, a divindade deposita a confiança em favor de uma renovação para um mundo melhor e uma sociedade cada vez mais felizes. Buscar os valores que eles dormem soterrados no íntimo é a razão de sua existência corporal no presente momento. Encontrar-se com a vida, enfrentá-la e triunfar, eis o seu fanal. É o grande momento dessa nova era da regeneração social, que agora a humanidade já entrou. Boa parte dela já vivem essa regeneração social, essa nova era. Essa nova era predita pelos Espíritos, proposta por eles, amando do Cristo. Essa nova era predita no capítulo 18 do livro A Gênese, nos traz hoje e o sábado que vem grandes informações acerca desse movimento de renovação social. É a era do Espírito. Esse é o grande momento. A evolução da humanidade está se dando, queira ou não. Querendo mudar o homem ou não, parte da humanidade vai mudar.
porque agora é um novo tempo para o Espírito. O planeta Terra, desde o momento em que passou pelo seu estado primitivo e depois expiação e provas, e agora adentra ao estado de regeneração social. Ouçamos o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um exército imenso que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e no hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Essa linda mensagem do Espírito de verdade, inscrita no livro Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz grandes perspectivas de um mundo melhor. Como foi dito, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que dele se movimenta, ao receber as ordens de seu comando, espalham sobre toda a superfície da terra as semelhantes estrelas cadentes. Vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas, no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que no hino sagrado se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos aqui, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai, que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então, meus amigos, esse momento chegou. Esse momento que já foi predito e prometido, porque são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da sociedade, de toda a humanidade. Então, esses tempos são preditos há milênios, e agora está já acontecendo essa grande transformação pela regeneração de toda a humanidade. O velho mundo chega ao seu final. Fim de tempos velhos, início de uma nova era. Então, não é fim de mundo, certo? É fim de tempos velhos. Então, esse mundo velho chegou realmente o tempo dele. Agora é o início de um novo mundo, de uma nova era. Um novo mundo se erguerá das cinzas do velho mundo. Uma nova sociedade surgirá dos escombros, da decadência dos homens velhos. Uma nova era. Já estamos chegando, entrando a era de Aquários.
Aquários é a era depois da era de peixes, que estamos saindo, certo? Do sufoco, certo? Das pressões dessa vida arraigada ao materialismo exacerbado, ao utilitarismo. O momento agora é de emancipação das almas. É a era do espírito. Respirar a evolução de toda a humanidade. Então, a grande regeneração social prometida para o século XXI já começou. Já está acontecendo. Muitos de nós já estão passando por essa grande regeneração social. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, lá no item 8, a escala dos mundos. E nessa escala dos mundos, nós percebemos que em um dado momento o planeta Terra passou-se pelo quê? Por algumas eras. E essas eras geológicas da Terra, marcadas também pelos períodos. Então, as eras geológicas da Terra começam nessa era arqueozoica, chamada o período arcaico, quer dizer antigo. Arqueozoico quer dizer antigo. Então, foi o período inicial, certo? No planeta Terra. A era paleozoica, datada mais ou menos em 500 milhões de anos, tá? É o chamado a era paleozoica, o período primário, ou período ordoviciano. A era mesozoica, o período secundário. Olha, beleza? Já há algumas espécies de animais, né? A era cenozoico, o período terciário para o quaternário. O momento em que surge o aparecimento do bicho mais perigoso, o homem. Bípede, bímano, capaz de linguagem articulada. Na escala zoológica dos animais, ele é o primeiro da escala. Essa era cenozoica, de 100 milhões de anos atrás aproximadamente. Está aí o surgimento dos homens na face da Terra. Que parece, né? Embora não é. Então está aí o reino hominal, que levou milhões de anos desde o seu surgimento, tá? A partir do Australopithecus africanos, que estamos vendo aí. Então, a partir do Australopithecus africano, tá? Aí veio o homem habilis, isso, o homem erectus, o homem de Cro-Magnon, o homem sapiens moderno. Então foi uma longa trajetória, como esta aqui, ó. O Australopithecus afarensis, o Australopithecus robustus e o habilis. E aí, a caminhada, o homem erectus, o homem sapiens moderno, o momento que nós estamos vivenciando. Então está aí todo esse circuito, vocês estão vendo aí, de toda a espiral da evolução da espécie humana. Tudo começou lá no início, vocês estão vendo lá no gráfico, né? Desde a formação da nebulosa, a nebulosa solar, a nebulosa que levou à formação do planeta Terra, o surgimento da vida, das espécies, até a chegada do homem. Então a nossa história, até o presente momento, gastaram-se milhões de anos para poder surgir realmente o homem na face da Terra. Princípio e fim de uma civilização. Descemos da árvore, né, da espécie macacoide, e aí começou toda a caminhada. O homem robusto, o homem erecto, o homem habilis, o homem sapiens moderno. Estamos vivendo a era de Aquários. A era do período espiritual. Tá? Então, isso para nós é muito importante sabermos disso.
Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, tenham por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Está lá no Prolegômenos de O Livro dos Espíritos. Por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que ele é consequência inevitável. Queira os homens, não queiram os homens, é inevitável. O progresso virá. O progresso vai fazer com que todos nós vamos à frente. Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. Item 25, lá do capítulo 18 do livro A Gênese. O Espiritismo não cria renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade, pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange. O Espiritismo é mais hábito do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Por isso, ele é contemporâneo desse grande movimento que se opera agora. São chegados os tempos em que vão desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas, sem guerras, sem atrito. Não. Aquelas ideias precisam, para atingir a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atrai a atenção das grandes massas. Então, haverá sim essas situações que virão realmente mexer muito com a estrutura social, no seu aspecto político, seu aspecto econômico, seu aspecto religioso, educacional, cultural. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Então, meus irmãos, o momento agora dessa grande agitação não é do planeta em si, mas sim de toda a sociedade. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside o seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só lhe disse por parábolas. Então vejam vocês o que está predito pelas leis divinas. Então, os ensinos dos Espíritos vêm nos chamar realmente à observância da lei, o seu cumprimento, certo? Nos ensina, relembrando tudo que Jesus já disse há 2000 anos atrás, relembrando tudo. Então a doutrina espírita é a revivescência do cristianismo puro. E a doutrina espírita é justamente a terceira revelação das leis divinas. Tá? Então, vem fazer compreender, vem desenvolver as parábolas que Jesus nos legou há 2000 anos atrás, para uma linguagem fidedigna, clara, explícita, coerente para a nossa educação. Educação intelecto-moral. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Tá? O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto ele fala sem figuras, quer dizer, alegorias, né? Levanta o véu que intencionalmente foi lançado sobre certos mistérios,
Quer dizer, ele decodifica, ele desenvolve as parábolas, ele estuda as parábolas e demonstra o significado exegese no seu estudo literal, hermenêutica. A doutrina espírita dá a interpretação racional, a interpretação moral, espiritual, das parábolas preditas por Jesus de 2000 anos atrás. Então vejam vocês, meus amigos, muito importante a gente não esquecermos aqui agora de que a doutrina espírita cumpre um papel muito importante nesse presente momento. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Porque hoje, no planeta Terra, o mundo que aqui está é um mundo de expiação e provas, aonde o mal ainda predomina sobre nós, aonde o escândalo ele torna-se uma necessidade pela condição, pelas nossas condições morais. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer, é uma consequência, mas ai daquele é causa. Isso é objeto para poder trazer a desordem. Aí, assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, meus amigos, é o momento da transformação da humanidade. É o momento dessa grande regeneração que se opera agora na Terra. Então, esse momento em que nós estamos aqui, vivendo agora, essa grande pandemia pelo Covid-19, é o momento realmente de um processo expiatório coletivo, na onde a imigração de almas já está acontecendo. O exílio de almas, de espíritos, para outras situações de mundos, em outros orbes, já está acontecendo a nível de um mundo espiritual. Então, boa parte da humanidade deve passar por esse processo de expiação coletiva, por desencarnes coletivos, quantidades enormes de pessoas passando pelo fenômeno da morte, porque uma nova humanidade está entrando, está vindo ao encontro do velho mundo para fazer essa enxertia espiritual, trazer almas mais esclarecidas, bondosas, espíritos predispostos ao bem, para poder agora influenciar nessa grande renovação e regeneração social, dando seu contributo o progresso dos demais que aqui querem progredir, querem evoluir. Então o programa Nova Era, nesse sábado, ele está chegando ao seu final. E nós queremos dizer a todos vocês, telespectadores da TV Candidez, é muito oportuno estarmos com vocês aqui, desenvolvendo essas promessas da espiritualidade benfeitora, prometendo uma nova era, nesse terceiro milênio, e para onde nós estamos caminhando, é para essa nova era, essa grande regeneração da humanidade, é a transformação do homem e de toda a humanidade, que é justamente a finalidade da doutrina espírita. É a qualidade do fim que a doutrina se propõe a todos nós, é a nossa transformação do homem e de toda a humanidade. Chegamos ao final do programa Nova Era, agradecemos a audiência, a participação de todos vocês por esta manhã e convido a estar conosco no sábado que vem para ouvir e continuarmos esse tema, a nova era, essa evolução do terceiro milênio, para onde caminha toda a humanidade. Um bom sábado repleto de muita paz, de muita alegria e de muita luz. Fica com Jesus. Muito obrigado.